Na contestação, o principal a ser alegado é a falta dos requisitos, posse, mas pacífica, animus domini, né? Uma aventura jurídica, mas eu acho que ajudaria sim, acho que seria interessante mencionar, não que faria a gente ganhar a improcedência do pedido, mas acho interessante, doutor. Só Acho. para fazer essa parte. É, A eu, questão da anulação de uma arrematação, eu expliquei para ele assim. Eu falei, olha, eu só vejo uma possibilidade de uma anulatória em caso de uma evicção, né? é, No seu caso, não há uma evicção porque esse uso capião é uma aventura jurídica, ela não é algo que vai acontecer, né? E o uso capião, você tem que ter os requisitos quando você entra com ele. Não é tipo, eu entrei agora, o processo demorou 10 anos e eu estou 10 anos parado, né? Com a posse ali esperando. Então eu expliquei isso para ele. Mas eu queria que o doutor pudesse explicar para o para ele salvar o coração, para ele limpar o coração, da dificuldade de que é fazer esse cancelamento da arrematação. Porque ela foi direitinho, né? Ela teve, o leilão foi feito, foi publicado, tinha as informações de que o imóvel estava ocupado. Então, se o senhor pudesse só fazer uma explanação para ele ficar mais tranquilo nessa questão da anulação. o interessante do leilão, o Eric, que quando você arremata, também é uma forma originária. Tem discussões sobre o conceito. Nós temos duas formas de adquirir imóveis no Brasil, originária e derivada. Uso capião originária também, mas o leilão em regra também é. Então, do jeito que você arrematou o imóvel, por mais que tenha vícios, esse imóvel fica para trás, é livre e desembaraçado. Não pode a pessoa usar um terceiro isso contra você. Você arrematou o imóvel, tinha uma penhora, alguma coisa assim. E essa pessoa também não pode alegar desconhecimento, porque quando ocorre uma penhora na matrícula, pronto, gerou publicidade, né? Gerou publicidade, ou seja, o ato virou público. Então, eu desconheço. Não tem como você desconhecer, está na matrícula, né? Então, para você, é muito importante que essa averbação ela acabou com o direito de uso capião dela, que já nunca existiu, já é uma aventura jurídica, não tem os requisitos póstumas, pacífica, animus domini, não tem. Mas essa alegação, na verdade, dá para usar justamente de forma focal contra ela. Porque, olha, estou fazendo uso capião de imóvel que tinha um gravame na matrícula, tudo bem, dá para fazer, mas no caso dela não, porque ela era próxima, né? Próxima a pessoa que de fato morava no imóvel. Então, a chance de dar certo a estratégia deles é nenhuma. Eu não vejo como... É muito comum suspender a tutela antecipada, é muito comum. O que eles conseguiram não é algo difícil, não é algo porque o juiz está do lado deles, não. É comum porque o juiz, na hora do vamos ver, aquela correria, o juiz ou o assessor aqui julga no lugar dele, ele olha e fala, opa, tem um campeão, tem que suspender. Então, é uma suspensão de praxe, não de direito. A hora que eles param para analisar e sentar, não. A decisão vai ser definitiva. Então, eu sei que gerou preocupação, mas pode tirar essa preocupação aí de você. Mas essa suspensão, a gente consegue reverter ou só depois que sair o resultado do uso capião da outra ação? Consegue. Quando existe uma movimentação em relação à tutela antecipada, seja positiva ou negativa, cabe o recurso de agravo de instrumento. Só que o agravo de instrumento, se você não tem justiça gratuita, ele é caro. Né? O agravo, o recurso de apelação são os recursos mais caros. Né? Especial e extraordinário, por mais que seja de terceiro grau, não é tão caro assim. Se você tiver condições, se você achar que vale a pena, faz o recurso. Paga doutores honorários, paga o recurso, é feito o recurso. Mas eu sempre falo, quer fazer o recurso? Eu faço. Mas eu num caso desse, às vezes eu seguro o recurso, eu explico, né, tem as duas formas de atuar, porque muitas vezes é melhor você abrir mão de um gasto desnecessário, espera mais um pouquinho e ganha ação. Eu sou mais distribuir uma ação de arbitramento de aluguel para forçar a pessoa a sair, para usar contra o uso capião, do que às vezes fazer um agravo e gastar dinheiro, e o agravo pode acontecer a mesma coisa, não vão ler direito, né? Cai com uma turma errada, eles vão falar assim, não, mantenha a liminar. Aí você vai ficar mais preocupado, né? Fala, meu Deus do céu, suspender a liminar, fiz um recurso e ainda mantiveram, vou perder a ação, não tem nada a ver, porque na verdade são respostas dadas, né? É algo comum no judiciário, entendeu? Porque nesse caso, a decisão que suspendeu a emissão na posse foi um embargo de terceiro da filha, né, informando que ela entrou com esse processo de uso campeão. Eu até vou entrar com uma petição,
embargos. Vou ressaltar todos, né? A mesma defesa que eu vou apresentar no campeão, eu vou apresentar basicamente nos embargos e pedir a revogação dessa suspensão. E aí, se for o caso, eu até expliquei já com ela que existe a possibilidade de, se não tiver na primeira instância, a gente tentar no agravo. Mas que não vai ter muito sucesso o embargo em si, e muito menos o uso capião, entendeu? Porque eu acho que no final, o embargos, eles vão considerar de fato que essa terceira pessoa não é nem terceira pessoa, não é nem a possuidora, que não é nem de posse manso passivo, que não tem ânimo dois, entendeu? E pode também fazer, é claro que a gente tem que prestar atenção no embargos, porque o embargos é traiçoeira, 5 dias só. Mas pode fazer também uma peça de reconsideração, né? Faz uma peça de reconsideração e protocola. Ó, juiz, deixa eu explicar melhor, estão te induzindo a erro, né? Foi feito um escapeão apenas protelatório. Mas eu oriento, né? Eu não faria o agravo, não. Eu como pessoa, porque é um gasto que muitas vezes o agravo, tudo bem, você pode reformar. Mas a ação de missão na posse ou a reivindicatória são ações rápidas. Em regra são rápidas. Perto de uma possessória, meu Deus do céu. Então a decisão definitiva, a chance de ter sucesso é enorme. Eu não vejo, só se for uma fatalidade jurídica que aí dá pra gente recorrer. Mas eu não gastaria dinheiro com agravo, nem tempo. Eu focaria em fazer o quê? Uma ação de arbitramento de aluguel. E é o que a doutora falou, faz embargos, né? Embargos de declaração, faz também um pedido de reconsideração se quiser, se vê que... porque o embargo, na verdade, é uma forma de reconsiderar. Você abre um tópico lá da reconsideração. E, de certa forma, vai surtir efeito. Eu entendo a sua situação, Eric, mas não fique desesperado, preocupado, chateado. Vou desistir do negócio, me dei mal. Não se deu, não. Na verdade, fizeram o que tinha que fazer para ganhar tempo. É uma receita pronta. É uma receita pronta. Eu estava falando com a doutora, meu medo é de eu perder e perder a arrematação. Então, se eu perder lá, se caso eu perca lá, eu perco a arrematação, perco de brigar com a Petrobras e quem se lascou foi eu, paguei a conta. Eu sei, mas não fique preocupado, não. Você vai ganhar essa ação definitiva. O que aconteceu não é porque foi bem fundamentado, é porque eles têm direito, não. É porque a estratégia mais feijão com arroz que eu falo, né, que costuma dar certo. Você dá tiro para todo lado, você acerta alguém, né? Só que uma estratégia arriscada, porque deram tiro para todo lado, só que eles esqueceram, ou o advogado esqueceu de avisar o cliente, quando a gente faz uma ação, gera sucumbência, né? Se não tem justiça gratuita, ou se tiver pode ser impugnada. Então, deram tiro para todo lado, mas vai assumir as consequências. Em relação a você vai ganhar ação do mesmo jeito. O agravo pode ser feito? Pode, mas eu não faria, porque é caro, né? E quando você fala de um agravo, é sempre com base no valor do imóvel. E você conseguir justiça gratuita no agravo é muito difícil, é quase impossível, ainda mais comprando imóvel. Você rematou o imóvel. Para o judiciário você tem dinheiro, não seja o caso. Mas o judiciário é terrível, é uma coisa que você pôr bancário, acha que é banqueiro, né? Então eu abriria a mão do agravo e seguiria esse caminho da doutora. Faria o embargo de declaração, o pedido de retratação ou de reconsideração, que é o termo mais usado, dentro do embargo. O juiz pode ser que volte atrás, é muito comum voltar atrás, porque ele vai ver que foi usado má fé. Se não voltar atrás, não é algo para desesperar também, porque senão vem uma decisão sem negativa e fala, meu Deus do céu, mais uma, não, estou falando de coisa besteira para mim. E não é comum fazer isso. Mas a decisão definitiva você vai ganhar. Agora, o que eu acho que vale muito a pena investir é no arbitramento de aluguel, porque o custo é muito menor, né? Você vai pagar 1,5% do valor da ação, e é uma ação que você vai ganhar. E não é só ganhar o aluguel, independente se vai pagar ou não. Você vai conseguir usar isso para poder descaracterizar também o uso capião. Já está descaracterizado por natureza, mas vai ajudar muito também nesse sentido, entendeu? Nessa ação do arbitramento, eu vou colocar os custos do condomínio, né? Vou colocar lá e ele vai ficar, né, devendo dentro do aluguel, o condomínio também. Mas para o Eric, é o que estou falando dele, infelizmente, como é uma dívida que segue o imóvel é propriedade dele, infelizmente ele vai ter que ficar gastando até ter essa emissão da posse. Estou correta, né? Agora, doutora, como fazer alguma outra coisa? Eu faria o quê? Eu faria a ação de arbitramento de aluguel pura, porque o arbitramento de aluguel, a doutora pode pedir a tutela antecipada. Se for pura, o judiciário olha a ação, olha a matrícula e fala, ele é dono. Se é dono daqui para frente, ele tem direito de receber aluguel. Então a chance da doutora ter sucesso na liminar é muito grande. E aí, eventuais despesas do condomínio, eu faria numa outra ação, perdas e danos.
E aí, aí, Eric, você vai falar assim, poxa, de novo o professor Júlio vai fazer eu gastar, vou gastar honorários com a minha advogada, né, amiga, que justo, vou gastar a taxa judiciária, mas vale a pena. Porque a doutora não vai pedir um absurdo, vai pedir os danos materiais e vai jogar um dano moral fictício de 2, 3 mil ou ser arbitrado por Vossa Excelência. E em relação a eles vão, é porrada para todo lado, né? Vem uma arbitramento de aluguel, depois vem uma ação de perdas e danos para cobrar o condomínio. Eles vão ficar preocupados, eles vão pressionar o advogado do outro lado também. Eles vão falar, ô doutor, ganhamos a liminar, mas ó, chegou uma ação, a outra, e aí? E aí é onde eles preferem abandonar o imóvel, ou liga para vocês, liga para a doutora advogada e fala, vamos fazer um acordo, dá 2 meses a gente sai, né? Dá baixa no processo. Então eu iria nessa linha, viu? Legal. Tá certo. Por mim, eu tô bem satisfeita aqui da ajuda, do caminho mesmo a ser seguido. Aí cabe ao Eric se ele tem mais alguma dúvida. Não. Agradeço também ao professor por ter disponibilidade de atender a gente aí. E Eric, volta a falar, viu? Com muito carinho, muita sinceridade. A doutora está fazendo um trabalho bem bacana, fez a ação correta, usou as teses corretas. Não é que eles estão levando vantagem, o juiz está do lado deles, não. É muito comum acontecer o que aconteceu. E isso não quer dizer que eles ganharam o caso, ganharam a ação. Imagina, não, nunca, jamais. Na verdade, o que aconteceu é que o juiz, os assessores, é comum, né, quando tem uso campeão, suspender, porque eles têm medo de cometer uma fatalidade. Mas a hora que para ler, dificilmente você vai perder essa ação, você vai ganhar essa ação. Essa ação você vai ganhar, você vai conseguir entrar no imóvel, vai ocorrer a desocupação com força policial, não tenho dúvida disso. O uso campeão deles vai continuar em andamento. Só que até lá a doutora já se habilitou, já tem arbitramento de aluguel, talvez a perda de danos também se concordar, que é uma ação interessante. E aí a doutora, a hora que você assumir a posse, a doutora vai e peticiona, excelência, quero informar que além de tudo isso, de não terem direito ao uso campeão, acabou de perder o objeto, a ação, porque ele perdeu a posse. E aí se uso campeão, provavelmente o juiz vai antecipar o julgamento. Então, fica o coração em paz, porque o que está sendo feito está certo, e o que aconteceu não é nada de bonito, de monstruoso, como eles são bons, não. Aconteceu, é o mais feijão com arroz do mundo, viu? Bem. Tá certo? Então tá bom. Muito obrigada pela disposição aí e pelos ensinamentos, viu, professor? Eu agradeço qualquer coisa, tem um amigo aqui, tá bom? Os dois, tá bom? Tá bom. Obrigado, gente, pelo carinho e confiança, viu? Fiquem com Deus, tá? Fica com Deus aí. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.